O Meio e Mensagem é o principal produtor de conteúdo sobre comunicação, marketing e mídia do país. Além de informar e atualizar os profissionais da área, promove também um grande evento todo fim do ano com os destaques profissionais do segmento. Para falar sobre esses e outros assuntos, o JR Trade recebe hoje Marcelo Gomes, que é o presidente do Meio e Mensagem. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com vocês no JR Trade e toda a equipe da Record. É importante lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo da sua preferência. Ô Marcelo, conta uma coisa para mim. Você já veio aqui outras vezes para falar principalmente sobre o Prêmio Caboré, assunto que a gente ainda vai tratar. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo falando um pouco mais das atuações do Meio e Mensagem, das apresentações que vocês têm, que são várias. E já digo mais, vocês são referência para todos nós, né? É isso, a gente acredita, né, ter uma história de quase 50 anos, né, sempre focada muito na produção de um conteúdo com credibilidade, um conteúdo relevante. E essa tem sido sempre a nossa busca, né? A gente tem um core, que é a produção do conteúdo, como é que a gente continua relevante, né? O mundo vai mudando, mas acho que informação é sempre importante. Então é tentar entender o que é relevante para a nossa audiência, para a gente poder continuar seguindo essa jornada aí. Agora, tentar responder a essa pergunta, ou seja, tentar entender o que é importante para a sua audiência, que é uma audiência que é exigente, que ela é qualificada e entende do assunto. Como é que vocês conseguem sempre dar um passo além? Não deve ser um trabalho muito fácil. Não, nada fácil, mas para isso que a gente está aqui, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Quando você está numa publicação B2B, você sempre tem na sua audiência uma audiência muito qualificada e que entende daquele assunto. Então a gente precisa realmente investir para ter os melhores jornalistas, para a gente poder produzir o melhor conteúdo, a gente investir na formação, investir na atualização desses profissionais, né? Os nossos jornalistas estão sempre participando de eventos internacionais, né? Estão sempre... uma dos melhores elogios que às vezes eu escuto é quando tem algum jornalista que foi entrevistar alguma pessoa e ela fala de como o jornalista estava bem preparado, de como fez as perguntas corretas, de como desafiou aquela pessoa ali a sair um pouco do lugar comum. Então, acho que esse é um trabalho importante que a gente tem de focar, né? O segundo, acho que é saber qual é essa audiência que você quer atingir, né? Conhecer bem para entender o que é relevante para ela, né? Quais são as dores que ela está sentindo, o que ela está buscando de informação, né? Para a gente poder tentar entregar isso. Então, né, tá preparado e entender qual é a audiência para poder fazer esse match para ser realmente relevante. Com isso, vocês criaram ao longo desses 46 anos uma responsabilidade muito grande. Vocês acabam muitas vezes pautando a forma de se pensar sobre determinado assunto ou dando uma possibilidade a mais de se questionar determinados temas. Eu fico pensando no ambiente universitário, com aquela efervescência toda, o quanto é importante, tanto para os estudantes de jornalismo, digamos assim, mas também para o pessoal de marketing, de publicidade, propaganda. Como é que é o vínculo que vocês têm com esse pessoal? O público estudante não é o nosso foco principal, mas obviamente a gente acaba chegando até eles por ondas, né? O nosso core, quando a gente fala assim, aquele laser focus assim, é o CMO, é o líder de marketing das grandes marcas, né? Esse é o nosso foco principal, porque a partir dele, né, a gente vai conseguir se conectar com as agências, com os fornecedores, com as empresas de mídia, de big tech e também com o público estudante. Então esse é o nosso foco e aí a partir dali a gente vai chegando. Como tem muitos estudantes que vão entrar na área, né, eles também começam a se adaptar. Acho que o Meio Mensagem tem um papel importante até de fazer essa ponte entre a academia e o mundo profissional, né, a gente conseguir fazer essa conexão. A gente tem um projeto que a gente faz com os estudantes, que é o F-College, né, todo ano a gente se associa a algumas marcas que apresentam um desafio real para os alunos. Então, um desafio que eles passam para as agências deles, que a gente passa para os alunos também, para ver como é que, né, os alunos que ainda não estão tão viciados no dia a dia ali do trabalho, será que eles teriam uma ideia diferente, alguma solução diferenciada para o negócio? Então,
e a gente acaba conectando eles com as marcas, eles participam da cerimônia de premiação do EF, eles vão receber a premiação quando eles ganham, né, no meio de todos os profissionais do meio, são quase 700, 800 pessoas. Então é um projeto bacana, a gente quer estar cada vez mais próximo, mas não é o nosso foco principal, né? A gente, Mesmo assim, é bem abrangente. tem que ser, né? A gente quer abraçar todo mundo, mas eu acho que é sempre importante saber qual é a sua audiência primária. Assim. Pensando exatamente nessa sua audiência que vocês conhecem muito bem, como que é a relação que vocês têm com aquela pessoa que entra na sua plataforma, que conhece, enfim, se informa, se pauta sobre determinados temas, e com aquele assinante, que pode ir um pouco mais adiante. Esse assinante, ele, na hora que ele faz parte, digamos assim, indiretamente não, do time de vocês, ele sempre tem algo a mais? Como é que é essa preocupação? A gente tem os assinantes, né? Acaba sendo uma receita também importante, né? Para a gente tentar monetizar e fazer, né, ter uma empresa saudável que possa prestar esse serviço para o mercado, de informar o mercado, de pautar o mercado. Então, a gente tem a receita de assinatura, a gente tem crescido bastante as assinaturas corporativas, né, das empresas realmente entenderem que né, fazendo as assinaturas, estão ajudando o Meio Mensagem a levar assuntos importantes, a produzir material, de algum jeito ajudar a indústria a crescer, né, a ser profissional e ajudar, no fundo, as marcas a terem um ecossistema melhor para trabalhar para elas. Então, fazendo essas assinaturas, elas estão colaborando com isso. E também estão ajudando a formar os seus times, né, a estarem cada vez mais preparados para também atuar num mercado que vive em constante transformação, cada vez mais rápida, provocada pela tecnologia. Então, acho que tem esses pontos aí. Eu fico imaginando como é que vocês captam, na verdade, essa necessidade de atender aos assinantes, aos clientes, ao público-alvo. Quais têm sido os assuntos mais pertinentes? Aquele caminho que vocês precisam percorrer no que diz respeito à informação, até um certo grau de formação. Quais são os assuntos que vocês percebem que o público hoje mais demanda? Acho que são diversos, né? Acho que tem toda a parte de criatividade, né? Sempre foi um pilar do Meio Mensagem, da nossa indústria, é um assunto super importante, acho que um grande diferencial, então a gente está cobrindo sempre isso. A parte de tecnologia veio, né, cada vez mais importante, porque provoca muitas mudanças, né? No momento, inteligência artificial é um tema que todo mundo precisa conhecer um pouco mais, então são matérias que estão sempre na pauta nossa. Né, a gente tem uma questão de talento, né? A gente é uma indústria que depende muito do ser humano, né? E a gente quer atrair talentos, a gente precisa reter esses talentos, precisa formar novos talentos. Então a gente tem trabalhado também nessa perspectiva humana de equipes, de diversidade e inclusão, né? A gente acredita que, voltando para a criatividade, né, a gente precisa ter muita diversidade dentro da indústria, porque são olhares diversos, né, seja de regiões do país, seja de raça, Sim. seja de gênero, seja de etária, né, essa multiplicidade de visões é que acaba gerando, né, uma indústria mais criativa. Então a gente quer trazer todo mundo para dentro da indústria, ser o mais diversa possível, representativa do país. Então são vários pilares que a gente tenta equilibrar e entregar aos poucos para a nossa audiência. Você falou sobre inteligência artificial, que é um assunto para nós comunicadores e para todo mundo, que não tem como você fugir dele. A gente tem que tentar entender cada vez mais, porque está aí. Como é que vocês têm lidado com criatividade, que foi uma palavra que você acabou de usar, e inteligência artificial? Como é que vocês têm conseguido cruzar isso aí e fazer com que tenha aí um resultado fértil? Eu acho que a inteligência artificial, acho que né, entrou, apesar de ser uma coisa já mais antiga, né, entrou para valer nas nossas vidas, né, com o ChatGPT. Então, acho que primeiro, acho que todo mundo tem que experimentar, né, tem que estar ali. Acho que a gente está numa fase ainda de poder experimentar, poder errar, poder aprender e poder entender aonde que isso vai levar, né, cada serviço da indústria. Acho que uns vão ser mais impactados, outros menos impactados, mas de alguma forma acho que todos nós vamos ser impactados
pela inteligência artificial. O que eu acho que cada profissional precisa entender é como é que isso pode alavancar, né, a entrega que você faz de valor Exato. para a sua empresa, para a sua indústria, como é que você pode fazer melhor, como é que você pode fazer mais rápido, como é que você pode, né, usar a inteligência artificial a favor da entrega que você faz. E para isso, acho que a inteligência artificial vai evoluir muito, né, mas se a gente começar, né, a aprender agora, talvez seja mais simples do que a hora que a coisa ficar ainda mais Exato. complexa, a gente tentar correr atrás, né. Então, é tentar começar agora a explorar isso, ver o que pode ser. A gente tem feito alguns projetos ainda incipientes, acho que ainda dentro do meio mensagem, e tentado levar também um pouco isso nas nossas pautas, né. Mas eu acredito que na nossa indústria, o humano ainda é muito relevante e vai continuar sendo, né. Talvez seja a inteligência não substituir o ser humano, Correto. mas o ser humano aliado à inteligência artificial poder Ficar ainda mais eficiente, talvez, né? ficar ainda melhor, né. Como é que você vê, pensando nessa linha de raciocínio, Marcelo, o mercado publicitário? Nós já conversamos com vários expoentes aqui do setor e é impressionante a relevância mundial que esse setor brasileiro tem. Ganhadores de prêmios, enfim, a lista é tão extensa e você convive diretamente com esse setor. Como é que é essa interface? Como é que você vê esse pessoal tão brilhante? Eu acho que uma das coisas acho que mais me fascinam, eu, Marcelo, a trabalhar nessa indústria é as pessoas com que a gente acaba lidando no dia a dia, né, pessoas realmente, brilhantes, então é uma satisfação muito grande poder, Uhum. né, no dia a dia nosso estar em contato com essas pessoas. A indústria brasileira realmente tem um reconhecimento internacional enorme, né, esse ano agora recentemente tem uma premiação, para quem não conhece, chama F Awards, é uma publicação que tem mais de 50 anos, né, nasceu em 1968 nos Estados Unidos, e depois foi para o mundo inteiro, hoje ela tem mais de 60 edições nacionais. O Meio Mensagem cuida do F Brasil aqui, mas tem F, né, Alemanha, Nicarágua, Todo Estados mundo tem seu Unidos, F. todo mundo tem seu F, e eles fazem uma contagem de pontos conforme as agências vão ganhando, e esse ano a UMAP BBDO, uma agência brasileira, foi a agência, né, em relação ao ano passado, acabou de sair o resultado, ela foi a agência do ano, a que mais pontuou Uau. num prêmio que alia criatividade com eficácia, né, a assinatura do F é ideias que funcionam. Então, como que você tem uma estratégia, uma ideia, uma execução que gere resultados para as marcas, né? Então, é mais um exemplo da indústria de comunicação brasileira, né, atingindo, né, níveis globais de excelência. Marcelo, eu quero aproveitar então esse gancho para a gente conversar sobre um assunto que é extremamente importante e relevante dentro desse mundo da propaganda, da criação, que é a questão da ética, da lei. E você faz parte, eu vou até ler aqui para não errar. Você é membro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e também faz parte de outros conselhos. E isso é interessante porque você acaba de dizer, acaba de reforçar a importância que esse mercado brasileiro, genuinamente, tem para todo o mundo. E quando se existe um conselho, quando se existe um cuidado de observação, de atenção, para que essa criatividade, para que essa potência corra dentro de um certo trilho, digamos assim, minimamente ético, vamos Uhum. partir dessa premissa, isso eu acho que é um selo de qualidade. Como é que você vê esse tipo de conselho? Como é que você vê essa questão da ética, da lei, dentro desse setor? Eu acho que, primeiro, é um grande prazer participar do conselho do CONAR, né, que é esse órgão tão relevante, é um exemplo, né, existem outros órgãos de autorregulamentação parecidos pelo mundo, mas o CONAR brasileiro é uma grande referência global também. Também. Eu gosto muito, acho que todos os profissionais dentro da indústria deviam também olhar para a indústria como um todo e, de alguma forma, tentar contribuir para que a indústria seja cada vez melhor, né? Onde o ecossistema em que a gente trabalha, não ficar só olhando para o seu umbigo, o que eu vou fazer na minha empresa, mas como é que a gente também trabalha para que toda a indústria evolua, cresça, seja cada vez melhor. Eu acho que uma atuação ética é uma dessas, então é uma alegria muito grande participar tantos anos do CONAR. Fiquei muitos anos como conselheiro, relatando os casos que chegavam até o CONAR. Então, qualquer pessoa pode abrir um processo no CONAR,
né, de achar que é alguma propaganda enganosa, né, isso é avaliado, né, é designado um relator. Eu durante quase 20 anos fui relator de cases, né, colocava lá o que eu achava, isso vai para uma votação dentro de uma Câmara e o resultado é cumprido pelas partes. Agora estou no Conselho Superior, num momento em que o CONAR tem grandes desafios, né? A gente tem a evolução de inteligência artificiais, os players de tecnologia, né, mudanças, agora a gente tem as bets entrando, então o CONAR está sempre se atualizando para tentar, né, evitar que o Congresso tenha que fazer leis que regulem a publicidade. Como é que nós, publicitários, podemos nos autorregular, né, e tentar fazer uma comunicação que seja ética, com todo mundo respeitando as regras do jogo que são definidas por nós? Eu acho que é a melhor solução para que a gente não precise, né, que deputados, senadores que não conhecem tanto, né, do mercado como nós conhecemos, acabem criando leis que regulem o nosso negócio. Como você já está nesses conselhos, nesse em especialmente, há bastante tempo, você percebe que as demandas de hoje, elas chegam com mais frequência, são maiores do que há alguns anos? Nem vamos voltar muito, há 5 anos, pensando que a evolução tecnológica vai a jato. Não, eu acho que sim, acho que a velocidade de tudo é muito de mudança é muito grande, né? Quando muda, a gente sempre vai acabando surgindo novos desafios, né? Então, se a gente pegasse, né, influenciadores, não era uma coisa que existia há tantos anos atrás, e hoje eles fazem propaganda. Que regras que eles têm que seguir, né? Antigamente era um comercial que alguém comprava, veiculava aqui na Record, Sim. e a Record tinha esse poder de regular o que ia ao ar ou não. Correto. Né, hoje em dia, né, todo mundo acaba sendo uma mídia, todo mundo às vezes acaba fazendo comunicação. Exato. Né, como é que a gente faz com que todo mundo entenda, né, que as pessoas precisam saber quando aquilo lá é uma comunicação paga, quando não é, aonde que você vai. Está mais complicado trabalhar hoje nesse aspecto, para vocês Nesse principalmente? aspecto, eu acho que é mais complexo. Mais complexo, mais Muito mais abrangente também, né? complexo, sim. Quando você tem menos players que, né, que têm um poder, por outro lado, né, Uhum. você hoje ter essa pluralidade de pessoas, de comunicadores, podendo levar a sua voz, né, para audiências das mais diversas, também tem o seu lado que é muito rico e muito bom. A gente sempre vê na conversa comum, nas rodinhas, dizendo algo no sentido: olha, aquele comercial, aquele tipo de coisa que se fazia lá nos anos 80, dependendo do que fosse, hoje não passaria mais. Procede? Eu acho que se pegar de alguma coisa de hoje e colocar lá atrás também não Também. passaria, né, então Olha aí. eu acho que é um pouco da gente É o entender contexto. o zeitgeist, qual é o espírito do tempo e a gente olhar essas coisas dentro do espírito daquela época, né, então acho que tem coisas que foram maravilhosas, que eu considero, Uhum. maravilhosas até hoje, né, comerciais brilhantes Sim. da nossa história, que vão ter sempre lugar de destaque, né. Talvez hoje não funcionasse, mas eles foram criados dentro de um contexto em que, né, 30 segundos na televisão tinham um poder enorme, Exato. né. Hoje, né, você sabe que você vai ter que fazer um trabalho muito mais multiplataforma, porque os consumidores estão consumindo as mídias de forma muito mais fragmentada, né. Então acho que são tempos diferentes e a gente vai precisar de ferramentas diferentes. Ô Marcelo, fala um pouquinho da sua chegada ao Meio e Mensagem. Como é que foi? Por quê? Esclarece um pouco mais para a gente. Então, para quem não sabe, o Mensagem foi fundado pelo meu pai em 1978. Eu fiz administração de empresas e aí fui fazer um MBA fora. E acho que foi um pouco assim, de estar na hora certa, no lugar certo, porque eu fui para lá em agosto de 94, Para onde você foi? fui Para para Meio. os Estados Unidos, para Michigan State. Uhum. Primeiro lugar certo, porque o Plano Real tinha acabado de ser aprovado, então eu fui nos Estados Unidos quando o real era mais forte que o dólar, né? Para Era um. 0,90, 1 para 1 ali. Então foi a hora certa Sim. de estar lá. Segundo que eu cheguei lá, me deram o meu primeiro e-mail. Isso era agosto de 94, né? A internet foi nascer no Brasil em 95, né? No mundo inteiro. Sim. Antigamente era uma coisa muito mais militar e de universidades. Exato. E aí eles me deram um e-mail, eu falei, nossa, mas para que é isso? Falaram, você tem que olhar isso todo dia, porque a comunicação da universidade com os alunos é através do e-mail. E eu fiquei lá 2 anos, até 96, né, e fui acompanhando um pouco o nascimento da internet, né?
Meu pai enviava a revista Veja para mim, chegava 15 dias depois. De repente eu começo a descobrir o Universo Online, né, o Brasil Online, que era da Abril, depois eles se Exato. juntaram, né, para acompanhar notícias do que estava acontecendo no Brasil quase simultaneamente ao que estava lá. Eu comecei a ver o impacto que isso poderia ter num negócio como o Meio Mensagem, né? Porque minha ideia era trabalhar fora. Eu tinha trabalhado na editora Abril, né, no Uhum. Grupo Abril, na MTV, na TVA. Depois tinha feito um estágio na UMAP de verão e minha ideia era ir para um cliente, né? Eu já tinha trabalhado na mídia, em agência e queria ir para o cliente. Mas aí um dos sócios do meu pai falou: "Putz, o Marcelo voltou para o Brasil, a gente não vai conversar com ele". E aí eu fui conversar, eu falei: "Ah, tem um projeto que realmente me encantaria fazer, que é trabalhar com internet. Então, se o Meio Olha, Mensagem estiver disposto a investir para entrar no digital, entrar na internet, lançar um site, esse projeto eu gostaria de tocar". E aí eles resolveram investir, né. Eu tive um tempo que meu chefe não era meu pai, né, era um sócio dele, que cuidava da editora, porque a gente correto. trabalhava com a parte de eventos e de mídia separado. Então foi bacana, que eu também tinha um chefe, que era um chefe duro, que foi ótimo, né, e depois, aí quando eles saíram, eu passei a reportar direto ao meu pai, mas que sempre me deu muita liberdade, sempre, me abriu muito Aham. espaço, sempre foi muito bom nessa área de me apresentar para muita gente, me dar espaço para eu poder crescer lá dentro, Sim. né, saindo um pouco da sombra ali, Você né. me deixou agora com uma curiosidade imensa. Como é que foi, a partir do momento que você apresentou essa sua proposta, esse seu projeto de entrar no universo online? Como é que foi isso aí? Porque até então, isso para a gente, quando você teve o seu primeiro e-mail foi em 94, o meu foi em 98, quando eu estava na faculdade de jornalismo. Então, para mim também foi muito estranho, eu mal sabia para que aquilo servia. Como é que foi quando você apresentou esse projeto? Eles não estranharam, não? Me estranharam, mas eu já vinha, né, quando eu fazia alguns trabalhos lá, nos Estados Unidos, depois eu trabalhos das aulas, né, Sim. mas aí saía algum paper, alguma coisa, eu mandava para cá, para o meu pai, para algumas pessoas da Abril que eu tinha conhecido, e então eu já sabia um pouco do que eu pensava, né, a internet já estava nascendo, Como que a coisa estava né, indo, né? 96 já Tá. tinha, né, profissionais, já tinha Uhum. algumas agências aqui, então foi, mas mesmo dentro do meio mensagem tinha muita, resistência, né, Tinha. nos jornalistas, por exemplo, porque a gente Sim, publicava uma revista semanal, exato. né, que de repente ia ser furada, porque a manchete que eu ia dar no fim de semana, né, na quarta-feira eu já ia publicar, então os jornalistas tentavam segurar a informação, Olha, né, até a gente ir se habituando, né, entendi. ah, de que não, a gente precisa começar a mudar então um pouco o que que é uma revista semanal. Não vai ser mais a manchete uma coisa factual, é como é que a gente transforma isso numa coisa mais analítica, né, numa pauta mais exclusiva. Agora, analisando isso no contexto de hoje, você acha que vocês, o Meio Mensagem, teria sobrevivido com a tamanha força e referência que vocês têm se não fosse justamente a tecnologia, a internet? Eu acho que essa coisa da gente ter abraçado a internet ajudou bastante, o fato também da gente sempre ter feito eventos ajudou bastante, né. Sim. Hoje quando você olha publicações, publishers B2B, né, o mix de receitas que vem de eventos é muito relevante, né. A gente fez durante a pandemia um trabalho de branding, junto com o time da Ana Couto, de revisitar um pouco, entender o propósito do meio mensagem. Hoje a gente coloca que o meio mensagem informa, inspira e conecta, né. Então essa coisa de você construir uma comunidade em torno, né, do core, do assunto Uhum. principal nosso, que é a indústria de comunicação e marketing, nos dá uma força muito grande, né, de ter sempre esses profissionais, né, em volta, né, porque a gente está falando deles na nossa pauta, né, muitas vezes são nossos clientes que anunciam no meio mensagem, né, muitas vezes são os assinantes que estão lendo, então a gente tem uma conexão muito grande, né, cada hora com um chapéu diferente com esses profissionais e acaba criando essa comunidade em Uhum. torno do meio mensagem. E por falar em eventos, vocês têm praticamente todo mês, digamos assim. Eu dei uma olhadinha no site e eu vi que ali a agenda é extensa mês a mês. É assim que É funciona o isso. ano inteiro? É, a gente começa, acho que a gente hoje ficou com um mix bacana, porque a gente tem alguns eventos que são muito de conteúdo que a gente leva para o mercado, então o Maximídia é o nosso mais antigo, né, desde 1986 a gente faz o Maximídia,
o Proxima, que entrou muito com essa coisa de inovação digital, e agora o Women to Watch Summit, que a gente faz uma plataforma direcionada às lideranças femininas, né, que toca muito. Desde 2013 a gente tem uma premiação que reconhece Women to Watch. Então a gente tem algumas premiações, o próprio Women to Watch, mas a gente tem o F Awards, que eu comentei, o Prêmio Caboré, que você comentou, e a gente tem eventos de relacionamento, né? A gente tem o Market Network Brasil, que hoje é o grande encontro dos profissionais de marketing, a gente faz na Bahia durante 4 dias, e desse nasceram 2 filhotes, que é o Market Network Internacionais, para grupos menores, né? Porque o Market Network Brasil a gente faz com mais de 100 convidados, né? E cônjuges e os patrocinadores, então é um evento para 350 pessoas, e a gente fez uns filhotes pequenos onde a gente tem um relacionamento mais intenso. Então a gente faz o Market Network Knowledge e o Market Network Internacional, além de um evento que a gente também faz com os mídias, que é o Media Master, também já tem uma longa história aí, e eventos que a gente sempre está buscando renovar, atualizar, para que continuem interessantes para a nossa audiência e seja esse ponto de conexão, né? Acho que uma das coisas assim, pós-pandemia que aconteceu é que esses encontros presenciais ganharam uma relevância muito maior. A gente dá mais valor, né? No momento em que a gente muitas vezes está fazendo muitas reuniões online, Exato, quando a gente tem a verdade. oportunidade de encontrar, de olhar no olho, né, de estar junto, isso ganhou uma força muito maior, né? Eu quero naturalmente falar do Prêmio Caboré, mas antes eu gostaria que você me explicasse, ao final de um evento desses, e vocês têm tantos, qual que é a grande contribuição que você acredita que é possível de se dar, não só vocês para eles, mas como eles para vocês? Porque vocês promovem, mas ao mesmo tempo, creio que vocês devam sair de lá muito mais enriquecidos. Como é que é essa troca? Acho que você usou a palavra principal, uma troca, né? Então é como é que, né, as pessoas estão indo lá, elas têm uma expectativa, então como é que a gente atende, tenta superar essa expectativa do que ela tem no evento, e aí varia um pouco, como eu falei, às vezes é uma premiação, às vezes é o conteúdo, né, às vezes é o network, né? A gente tem esses eventos de relacionamento que as pessoas vão lá realmente para se conectar, encontrar novos parceiros, conhecer novas pessoas, né? Isso gera retorno tanto para ela como profissional, né? Porque as pessoas também estão circulando, hoje estão aqui, depois estão lá, elas precisam trabalhar esse branding pessoal delas, né? Para poder crescer profissionalmente, mas esses relacionamentos que são sempre entre pessoas acabam também gerando negócios para as empresas que elas estão representando, né? Acho que elas vão para alguns eventos nossos com essa expectativa e a gente tenta entregar. Para a gente, acho que o principal é esse contato pessoal, nos dá uma sensibilidade maior, que eu falei, para ter aquela leitura do que é relevante para elas, né? Então a gente está estando muito próximo da nossa audiência nesses eventos, é mais fácil para a gente saber quais são as pautas que a gente precisa trabalhar, porque isso a gente acaba conseguindo filtrar, né? Agora, Marcelo, dentro desse contexto de eventos, como é que você define a importância do Caboré dentro disso tudo? O Caboré, eu falei do Maximídia, mas o mais antigo mesmo é o Caboré, desde 1980 a gente faz o Caboré. Então ele começou, né, como uma forma da gente reconhecer, né, uma publicação que quer ser uma autoridade no seu assunto, reconhecer e mostrar para a indústria quais a gente considerava os principais profissionais e empresas de destaque naquele ano. E a gente conseguiu manter isso cada vez mais relevante. Acho que foi muito, primeiro, né, mantendo poucos troféus em cada ano, né? Eram 12, hoje são 14 categorias, então não é um prêmio que foi criando novas categorias e novas categorias, e acabou perdendo né, o valor que cada vencedor tem. E 2 foi, né, que realmente a gente teve sempre a felicidade de reconhecer os trabalhos que realmente são importantes, porque senão, né, se você acaba premiando pessoas que não merecem, isso acaba tirando o prestígio do prêmio, né? A gente sempre conseguiu reconhecer empresas e profissionais que realmente mereciam isso, e o mercado reconhece isso no Caboré, então valoriza as indicações que a gente faz. Tanto que, assim, ganhar, né, uma coruja, que é o prêmio Caboré, é uma alegria imensa, mas ser indicado, e a gente indica 3 profissionais ou empresas em cada categoria,
também é um valor enorme, né? A gente entrega uma gaiola vazia para quem é indicado e depois tem o troféu que é a coruja, que só um vai receber, né? Então 2/3 dos indicados não ganha a coruja, Sim. só 1/3 acaba ganhando. Mas tem muitos profissionais e empresas que valorizam, colocam essa gaiola, né? Ou está em casa, ou está na empresa, né? Mostrando a relevância que ser indicado a um prêmio Caboré já significa, né? Então, várias histórias que a gente escuta das pessoas contando como elas ficaram sabendo que tinham sido indicadas ao Caboré. Então, isso é super gratificante para a gente saber que a gente tem isso nas mãos, assim, e como é que a gente cuida para que isso viva sempre aí muito forte. Ok. Marcelo Gomes, eu só tenho a agradecer pela sua presença no nosso programa, pelas suas informações. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Fábio. Acabou passando rápido. Um prazer sempre estar aqui. A gente faz outro. No final do ano a gente conversa sobre o Caboré. Tá bom. Fechado? Combinado. Então tá bom. Esse foi o JR Trade. Lembrando que você pode assistir a um episódio novo do programa toda quarta-feira a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.